Segundo Samuel capítulo 24. A ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel, e o Senhor incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, que estava com ele: Percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas porque tem prazer nisto o rei meu senhor. Todavia a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade na direção de Jazer. Em seguida foram a Gileade, e a terra de Tatinhotse, dali foram a Dajaã, e ao redor até Sidom. Depois foram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, em Berseba. Assim, tendo percorrido todo o país, voltaram a Jerusalém, ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe, pois, deu ao rei o resultado da numeração do povo. E havia em Israel 800.000 homens valorosos, que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000. Mas o coração de Davi o acusou depois de haver ele numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, rogo-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito neciamente. Quando, pois, Davi se levantou pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai, e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe qual delas queres que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi, e fez-lhe saber dizendo-lhe: Queres que te venham 7 anos de fome na tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos, enquanto estes te perseguirem, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, e vê que resposta hei de dar àquele que me enviou. Respondeu Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e morreram do povo, desde Dan até Berseba, 70.000 homens. Ora, quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém, para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu pequei, e procedi iniquamente, porém estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade a Davi, e lhe disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, como o Senhor havia ordenado. E olhando Araúna, viu que vinham ter com ele o rei e seus servos, saiu, pois, e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. Perguntou Araúna: Por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti a eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que a praga cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer, eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna te oferece. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Mas o rei disse a Araúna: Não. Antes te comprarei pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Comprou, pois, Davi a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou propício para com a terra, e cessou aquela praga de sobre Israel. Primeiro Reis capítulo 1. Ora, o rei Davi era já velho, de idade muito avançada, e por mais que o cobrissem de roupas não se aquecia. Disseram-lhe, pois, os seus servos: Busque-se para o rei meu senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça.
Assim buscaram por todos os termos de Israel uma jovem formosa, e acharam Abisag, a sunamita, e a trouxeram ao rei. Era jovem sobremaneira formosa, e cuidava do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. E preparou para si carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. Ora, nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer, e era mais moço do que Abissalau. E teve entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, os quais aderiram a ele e o ajudavam. Mas Zadok, o sacerdote, e Benaías, filho de Jeoiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não eram por Adonias. Adonias matou ovelhas, bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto de Enrogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e a Benaías, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não os convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina? E que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida, e a de teu filho Salomão. Vai à presença do rei Davi, e dize-lhe: Não juraste, ó rei meu senhor, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono. Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. Foi, pois, Batseba à presença do rei na sua câmara. Ele era muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça, e se prostrou perante o rei. Então o rei lhe perguntou: Que queres? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. Ele matou bois, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não o convidou. Mas, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem há de assentar-se no teu trono depois de ti. Do outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos tidos por ofensores. Enquanto ela ainda falava com o rei, eis que chegou o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis aí está o profeta Natã. Entrou Natã à presença do rei, inclinou-se perante ele com o rosto em terra. E disse: Ó rei meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Pois ele hoje desceu, e matou bois, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e aos chefes do exército, e ao sacerdote Abiatar, e eis que comem e bebem perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim teu servo, e ao sacerdote Zadok, e a Benaías, filho de Jeoiada, e ao teu servo Salomão, não convidou. Foi feito isso da parte do rei meu senhor. E não fizeste saber a teu servo quem havia de assentar-se no teu trono depois de ti. Respondeu o rei Davi: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei, e ficou de pé diante dele. Então o rei jurou, dizendo: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia. Que, assim como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão há de reinar depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim mesmo o cumprirei hoje. Então Batseba, inclinando-se com o rosto em terra perante o rei, fez-lhe reverência e disse: Viva para sempre o rei Davi meu senhor. Depois disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaías, filho de Jeoiada. E estes entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. E tocareis a trombeta, e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após ele,
e ele virá e se assentará no meu trono, pois reinará em meu lugar, porquanto tenho designado para ser príncipe sobre Israel e sobre Judá. Ao que Benaías, filho de Jeoiada, respondeu ao rei, dizendo: Amém, assim o diga também o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja ele com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Pelo que desceram Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaías, filho de Jeoiada, e os quereteus, e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Então Zadoque, o sacerdote, tomou do tabernáculo o vaso do azeite e ungiu a Salomão. Então tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, tocando flauta e alegrando-se sobremaneira, de modo que a terra retiniu com o seu clamor. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram, ao acabarem de comer. E ouvindo Joabe o soar das trombetas, disse: Que quer dizer este alvoroço na cidade? Ele ainda estava falando, quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem de bem, e trazes boas novas. Respondeu Jonatas a Adonias: Deveras. O rei Davi, nosso senhor, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaías, filho de Jeoiada, os quereteus e os peleteus, e eles o fizeram montar na mula do rei. E Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram no rei em Giom, e dali subiram cheios de alegria, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouvistes. E Salomão já está sentado no trono do reino. Além disso, os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus o nome de Salomão mais célebre do que o teu nome, e faça o seu trono maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. Também assim falou o rei: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então, tomados de pavor, levantaram-se todos os convidados que estavam com Adonias, e cada qual se foi seu caminho. Adonias, porém, temeu a Salomão, levantando-se, foi apegar-se às pontas do altar. E foi dito a Salomão: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, pois que se apegou às pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Ao que disse Salomão: Se ele se houver como homem de bem, nenhum só de seus cabelos cairá em terra, se, porém, se houver dolosamente, morrerá. Então o rei Salomão deu ordem, e tiraram Adonias do altar. E vindo ele, inclinou-se perante o rei Salomão, o qual lhe disse: Vai para a tua casa. 1 Reis capítulo 2. Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, sê forte, pois, e porta-te como homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos, e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. E para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Tu sabes também o que me fez Joabe, filho de Zeruia, a saber, o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais ele matou, e em tempo de paz derramou o sangue de guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos, e os sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz. Mas para com os filhos de Barzilai, o gileadita, usa de benevolência, e estejam eles entre os que comem à tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Abissalau. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, benjamita, de Baurim, que me lançou atroz maldição, no dia em que eu ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor, dizendo: Não te matarei à espada. Agora, porém, não o tenhas por inocente, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe has de fazer, farás com que as suas cães desçam à sepultura com sangue. Depois Davi dormiu com seus pais,
e foi sepultado na cidade de Davi. E foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão, pois, assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então Adonias, filho de Agite, veio a Bate-seba, mãe de Salomão, e perguntou ela, de paz é a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. E acrescentou, uma palavra tenho que dizer-te. Respondeu ela, fala. Disse, pois, ele, bem sabes que o reino era meu, e que todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Contudo o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Agora uma só coisa te peço, não ma recuses. Ela lhe disse, fala. E ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te recusará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. Respondeu Bate-seba, pois bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Bate-seba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela, então, assentando-se no seu trono, mandou que pusessem um trono para a rainha-mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela, só uma pequena coisa te peço, não ma recuses. Respondeu-lhe o rei, pede, minha mãe, por que não ta recusarei? E ela disse, dê-se Abisag, a sunamita, por mulher a teu irmão Adonias. Então respondeu o rei Salomão, e disse a sua mãe, e por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho, sim, para ele, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me estabeleceu casa, como tinha dito, que hoje será morto Adonias. E o rei Salomão deu ordem a Benaías, filho de Jeoiada, o qual feriu Adonias, de modo que morreu. Também a Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte, porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto participaste de todas as aflições de meu pai. Salomão, pois, expulsou Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, assim cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito acerca da casa de Eli em Siló. Ora, veio esta notícia a Joabe, pois Joabe se desviara após Adonias, ainda que não se tinha desviado após Absalão, pelo que Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão, Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaías, filho de Jeoiada, dizendo, vai, mata. Foi, pois, Benaías ao tabernáculo do Senhor, e disse a Joabe, assim diz o rei, sai daí. Respondeu Joabe, não. Porém aqui morrerei. E Benaías tornou com a resposta ao rei, dizendo, assim falou Joabe, e assim me respondeu. Ao que lhe disse o rei, faze como ele disse, mata-o, e sepulta-o, para que tires de sobre mim e de sobre a casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre, mas a Davi, e à sua descendência, e à sua casa, e ao seu trono, o Senhor dará paz para sempre. Então Benaías, filho de Jeoiada, subiu e, arremetendo contra Joabe, o matou. E foi sepultado em sua casa, no deserto. Em lugar dele o rei pôs a Benaías, filho de Jeoiada, sobre o exército, e a Zadoque, o sacerdote, pôs em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar a Simei e lhe disse, edifica para ti uma casa em Jerusalém, habita aí, e daí não saias, nem para uma nem para outra parte. E fica sabendo que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedrom, de certo has de morrer. O teu sangue será sobre a tua cabeça. Respondeu Simei ao rei, boa é essa palavra, como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo.
E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que, ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Quis, filho de Macá, rei de Gate. E deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis, em busca dos seus servos. Assim foi Simei, e os trouxe de Gate. Disseram a Salomão que Simei fora de Jerusalém a Gate, e já havia voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e lhe disse: Não te conjurei pelo Senhor e não te protestei, dizendo: No dia em que saíres para qualquer parte, sabe de certo que has de morrer. E tu me disseste: Boa é essa palavra que ouvi. Por que, então, não guardaste o juramento do Senhor, e a ordem que te dei? Disse-lhe mais: Bem sabes tu, e o teu coração reconhece toda a maldade que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fará recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei deu ordem a Benaías, filho de Jeoiada, o qual saiu, e feriu a Simei, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão.